em diante. Você conhece essa pessoa que está perto de você? Amém? Então você pergunta a ela assim: meu irmão, você conhece Jesus? Responda aí. Quem conhece Jesus aqui? Sério? Você conhece Jesus mesmo? Está diminuindo aí o negócio. Conhece ou não conhece Jesus? Rapaz, espera um pouquinho. Ele quer falar conosco hoje. Amém? Quem achou diz amém? Amém. Diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Porém, ele estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Amém. Senhor, obrigado por tudo que já aconteceu até aqui. Continue conosco. Continue conduzindo tudo que está acontecendo aqui. Espírito Santo, fale aos nossos corações. O Senhor que conhece lá tudo e sabe o que realmente nós estamos precisando, vem tratar com as nossas vidas nessa noite. É noite de Santa Ceia, é noite de comunhão, é noite de trazermos à memória o sacrifício de amor que o Senhor fez por nós. Oh, meu Deus, que possamos sair daqui tratados e abençoados para a glória do Teu nome. É o nosso pedido e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Amém. Então, essa passagem é bastante famosa, conhecida. Jesus acalmando uma tempestade. Um momento aqui, mais uma vez, que o Senhor manifesta o seu poder. Uma atitude que era num momento de desespero. Os discípulos ali estavam aflitos com aquela tempestade. Curiosamente, Jesus estava dormindo no meio da tempestade. E quando eles vão acordar, Jesus meio que aborrecido. Oh, homens de pouca fé. E ele levantando, a palavra diz que ele dá ordem aos elementos. E a tempestade passa e vem uma bonança. Aí vem essa pergunta de quem, irmãos? Dos discípulos. Os discípulos, olhando para o que Jesus tinha acabado de fazer, disseram: mas quem é esse que o vento e o mar obedecem a ele? Eu pedindo a Deus uma palavra para a nossa vida, veio esse questionamento, sabe? Vimos aqui que os discípulos que estavam caminhando com Jesus, que tinham uma rotina com ele, mesmo estando com eles, ainda se surpreenderam, como que não reconhecessem de fato quem era aquele homem que estava andando com eles, que tinha aquela capacidade. Quem é esse? Aí, amados, essa pergunta, ela vai ecoando ao longo da história e chega nos nossos dias. Acho que pela nossa própria tradição brasileira, cultural brasileira, onde naturalmente todo mundo que nasce é católico, apostólico, romano, Acho que para qualquer pessoa que você perguntar, dificilmente se você perguntar: ei, você conhece Jesus? A pessoa vai dizer: conheço. Uns vão associar logo aquela imagem, daquele homem numa cruz. Eu falei de manhã, naquelas imagens o sagrado coração de Jesus, aquela imagem com o Jesus com o coração do lado de fora, um Jesus bonito, do olho verde. Eu falei de manhã, aí entregou a idade de muita gente aqui,
daquele Jesus que era um quadro que abria o olho assim, olhava para você. Você já viu esse quadro? Eu tinha medo daquele negócio. Você passava assim, ele estava fechado, ele abria. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Meu irmão, sua quilometragem já está, né? Mas todo mundo tem pelo menos uma noção de quem é esse Jesus. Jesus é aquele que morreu na cruz. Mas veja só, eu digo assim, eu conheço Jesus, pastor. Eu sei quem é Jesus Cristo. Se eu afirmo isso, essa minha afirmação só vai ter uma validade se ela estiver comprovada com o que diz a palavra de Deus, quando ela vai se referir a quem de fato conhece Jesus. Porque quem conhece verdadeiramente Jesus Cristo tem certas regras de conduta de vida. A pessoa, ela acaba, presta atenção se não é assim, a pessoa, ela acaba, de certa forma, assimilando e ficando parecida com quem ela anda, com quem ela, sabe, está ali no dia a dia. Quanto mais eu ando com a pessoa, a tendência é que eu me torne mais íntimo e conheça melhor essa pessoa. E se eu digo, eu conheço Jesus, isso aí vai ter que ser comprovado. Porque falamos aqui de discípulos que se espantaram. Então, o que é então que marca, que realmente testifica que a gente conhece a Cristo? Aí a gente vai para uma carta de uns dos poucos discípulos que tiveram o privilégio de acompanhar Cristo e depois fizeram também ali as suas cartas. Que é João, era o mais novo. E ele já idoso, ele escreve algumas cartas. E lá na sua primeira carta, eu leio para você, 1 João, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz o seguinte, preste atenção. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Olha agora, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amém? Pegando essa carta de João, João aqui mostra realmente quem de fato conhece a Jesus. Quem diz conhecer a Jesus? Quem conhece a Jesus? Ele começa dando uma advertência e recomendando, filhinhos, eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem. Para que vocês não pequem. Pecar é errar, pecar é falhar, pecar é viver o engano, pecar é desagradar o coração de Deus. E aqui a gente já pega logo de cara, né? Porque quem conhece a Jesus está sempre lutando contra o pecado, está sempre combatendo o pecado. Aquele que conhece a Cristo, ele vai estar sempre procurando uma vida que venha fazer com que ele seja realmente adorado, glorificado, e uma vida que venha agradar a ele. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz o seguinte, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. E do que, igreja? Do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Quem conhece a Jesus foge dos embaraços.
Quem diz conhecer a Jesus, foge e luta contra o pecado. O pecado é um grande mal que nos afasta da presença de Deus. Quem conhece a Jesus está sempre nesse combate, está sempre nesse desafio. Quem está entendendo aí essa palavra? De imediato, a questão do pecado leva a um ponto crucial aqui, dessas marcas de quem conhece a Jesus. Que quem conhece a Jesus obedece aos seus mandamentos. Quem conhece a Jesus obedece à sua palavra. Não sou eu que digo, mas a palavra diz aqui que aquele que diz que obedece, aliás, aquele que diz que conhece a Jesus, mas não obedece, é mentiroso. É mentirosa. A verdade não está na pessoa. Porque quem conhece a Jesus não faz o que quer. Quem conhece a Jesus faz o que o Senhor quer. Então aqui está um princípio de quem realmente conhece a Cristo. A pessoa que diz que conhece a Jesus, ela obedece sua palavra. Quem diz que conhece, mas vive do jeito que quer. Quem diz que conhece, mas faz o que dá na sua cabeça. Quem diz que conhece Jesus e quer fazer só o que está no teu coração, me desculpe, mas essa palavra é para nós. É mentiroso. Está mentindo, está se enganando. Porque o próprio Jesus, Ele mesmo disse que quando Ele veio ao mundo, Ele disse, porque o Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas veio para servir. Porque o Filho do Homem não veio para fazer a sua vontade, mas veio para fazer a vontade daquele que o enviou. Quem conhece a Jesus, obedece a sua palavra. E é essa obediência que é a característica principal de quem conhece a Cristo. Jesus fala aqui em Lucas capítulo 6, versículo 49. Olha Jesus dizendo: por que vocês me chamam de quê, irmãos? Complete. E não faz o que eu digo. Olha o que ele diz aqui: eu lhes mostrarei a quem se compara, aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou seus alicerces aonde, irmãos? Quando veio a inundação, a torrente deu conta daquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. E no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Aqui está a grande diferença. Aqui está o grande ponto. Ouvir a palavra de Deus e obedecer a sua palavra e praticar a sua palavra é aquilo que vai sustentar a nossa vida. Só quem ouve e obedece é aquele que realmente conhece a Jesus Cristo. A gente tem vivido tempos, amados, presta atenção, na igreja as pessoas estão querendo fazer o que elas querem fazer. Elas estão querendo até amoldar Deus à sua vontade. Se vem uma palavra mais difícil, aliás, se vem uma palavra maravilhosa, ô glória, tomo posse. Essa palavra foi para a minha vida. Mas às vezes quando vem um carão de Deus, quando Deus dá uma bronca, quando Deus toca na ferida, eu não estou gostando não. Isso aí não é para mim não. E aí acontece aquilo que Paulo fala a Timóteo, lá na sua primeira carta, a tal da comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos. Paulo diz que nos últimos dias, o que é que ia acontecer? A sã doutrina, ou seja, a palavra de Deus, ia dar gastura nos ouvidos. Ela ia incomodar. Quem já teve gastura no ouvido? Tem gente que faz eu não vou fazer não. Não sei se dá um medo às vezes, né? Menino, é um incômodo. Tem gente que quando a palavra de Deus bate, é dessa forma no coração. É dessa forma na sua alma. E sabe o que acontece? Aquilo que Paulo diz. Essas pessoas, elas vão atrás de deuses para elas. De líderes para elas que falem o que elas querem ouvir. Que falem o que elas desejam ouvir. Se entregam às fábulas. Se entregam aos mitos, às histórias.
Há uma doutrina doente, uma doutrina que vem só para satisfazer a vontade do ego do homem. Jesus só presta quando é o que ela quer. Jesus só é bom quando dá o que ela quer. Quando não quer, não quero esse Jesus. Ali tem um Jesus que deixa eu fazer o que eu quero. Eu vou para lá. Essa igreja tem uma palavra muito dura. Não, eu vou ali que suaviza, massageia meu ego. Eu saio lá nas nuvens. Né? Só que aquele que conhece a Jesus obedece os seus mandamentos. Os mandamentos do Senhor é não roubar, não matar, não mentir, não se prostituir. Quem está entendendo essa palavra? Quem conhece a Jesus obedece a Ele. E ele termina dizendo que também quem conhece a Jesus, a quem afirma que permanece em Jesus, tem que andar como Ele andou. Eita glória! Quem quer andar como Jesus andou? Pergunte para quem está do seu lado: você tem certeza disso? Você quer andar como Jesus andou, irmão? Então desse jeito tu vai parar no céu. Mas como foi que Jesus andou? Ele carregou a sua cruz. E ele diz que aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Jesus disse: as raposas têm os covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Você quer vir comigo? Como foi que Jesus andou? Jesus andou com o coração cheio de compaixão. Ele sentia a dor do outro. Jesus não acusava, Jesus andava no meio dos doentes, dos marginalizados, dos excluídos. Era assim que Jesus andava. No seu coração havia sempre a disposição da compaixão, do amor e do perdão. Jesus andou em sacrifício. Jesus fez sacrifícios por nós. Quem conhece a Jesus deve andar como Ele andou. Jesus andou em santidade. Jesus, Ele fez parte de uma exceção extraordinária. Morreu numa cruz, lugar de pecado e condenação, sem ter um único pecado. E exatamente porque Ele não tinha nenhum pecado, Ele morreu por nós e ressuscitou, e com a sua ressurreição, hoje nós temos a salvação e a vida. Quem conhece a Jesus anda como Ele anda. Sabe, estamos vivendo um tempo de igrejas que não conhecem Jesus Cristo. E dá um medo isso, sabe por quê? Lá no Evangelho de Mateus tem uma passagem que diz o seguinte: alguns discípulos dizendo isso: Mestre, em Teu nome nós oramos, em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome nós curamos os enfermos. E sabe o que Jesus diz? Apartai-vos de mim, que eu não conheço vocês. Vocês que praticam a iniquidade. Que é iniquidade, pastor? É pecado, é sem vergonhice, é safadeza, é brincar com o Evangelho, é achar que conhece a Jesus, mas Jesus na vida dessa pessoa é um estranho. Não conhece a Jesus, porque não se submete à sua palavra, só quer fazer o que ela quer. Só quer fazer o que está no coração dela. Não, meu coração diz assim. Meu irmão, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. É por isso que a gente discute. É por isso que nós precisamos de Cristo. Porque sem Ele a gente não alcança o céu. Sem Ele a gente não muda. Sem Ele a gente não melhora. Eu encerro essa palavra para a nossa vida nessa noite, tratando aquilo que o Senhor usa o profeta Oséias para falar lá no capítulo 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer a Deus é dia a dia, conhecer a Jesus é dia a dia. É dia a dia eu procurar Cristo. Escute isso. Não estou falando de igreja. Tem gente que conhece igreja, tem gente que conhece religião, tem gente que conhece palavra, mas se não conhecer Jesus, quem está entendendo isso? A igreja, ela não salva. O pastor não salva. A palavra sem a prática não salva.
Só quem salva é Jesus Cristo. Eu tenho que conhecer esse Jesus. Pastor, como é que eu conheço esse Jesus? Me entregando para Ele de verdade. Tudo que Jesus quer é uma oportunidade de entrar na nossa vida. Diz que tem um ditado que diz que quem quiser conhecer uma pessoa faz duas coisas, quem sabe? Ou viaja ou mora com ele. Aí você conhece. Pronto. Jesus quer morar na nossa vida. Apocalipse vai dizer: eis que eu estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que é que ele faz? Ele vai entrar e vai cear com ele. Então vamos convidar Jesus realmente para entrar na nossa vida. Agora se prepare, porque ele vai chegar lá e vai dizer: ó, isso está errado, isso está errado, isso aqui não é de Deus, você tem que parar com isso. Aí, se eu conheço, eu vou obedecer. Mas se eu conheço e não obedecer, eu vou ser o quê? Diga ligeiro. Mentiroso. Vou estar me enganando. Irmãos, muitas pessoas estão se enganando. Estão se enganando, tendo uma vida em Deus de mentira. Porque só obedecem ao Senhor quando lhe é conveniente obedecer. Quando é que desagrada, não quer obedecer. Não, pastor, isso aqui não, aqui sim. Não, irmãos, isso é do maligno. A palavra de Deus diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim. E o que passar disso é de procedência maligna. Ou é ou não, irmãos. E escuta só, a coceira no ouvido. Vou trazer uma palavra sobre coceira no ouvido agora. Hoje não, mas pode marcar aí. A gente está vivendo isso. A coceira no ouvido é sinal do fim dos tempos. Jesus está voltando. Nunca se viu tantas pessoas idolatrando pessoas. Tantas pessoas idolatrando igrejas, movimentos. E tão poucas pessoas adorando Jesus. Jesus ficou em algum lugar, menos no centro. Jesus é o chamariz, só para atrair. Venha, venha, é Jesus. Chega lá, só tem o homem. Chega lá, só tem o que a pessoa quer ouvir. Você quer ver uma igreja papocada de gente? Dê o que essas pessoas querem. Eu fico olhando para Jesus, irmãos. Quando ele deu um discurso lá daqueles maravilhosos, no Evangelho de João diz que muitos discípulos disseram assim: mestre, duro demais para nós eu ouvir esse discurso. Quem é que pode suportar? Olha que tristeza. E muitos discípulos o deixaram. Ele olhou assim e ficou 12. Ele diz: e vocês não querem ir embora não? Quiser pode ir. Aí Pedro, aquele que a gente vai dar cheiro quando chegar lá no céu. Quem vai para o céu aqui? Diga para quem está com você, só vai para o céu se você conhecer Jesus, viu? Pedro diz o seguinte: mestre, para onde iremos nós se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero. Diga de novo. Então, todos os dias, vamos lutar contra o pecado. Todos os dias, vamos fazer a vontade dEle. Vamos obedecer a sua palavra. Todos os dias, vamos andar como Ele andou. Vamos andar com Ele. Eu só vou andar como Ele andou. Escute, só vou imitar Cristo se eu estiver andando com Ele. Com quem você está andando? Com quem a gente tem andado?
Jesus está aqui. Ele está nesse lugar. Ele é um Deus que se revela àqueles que o buscam de verdade. Que se apresenta, escute, Ele se apresenta como o pão da vida. Ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Ele se apresenta como o único elo de ligação entre nós e Deus. Só Ele faz isso. Eu tenho que conhecer Jesus Cristo. Tem gente que não conheceu Jesus ainda porque está nesses meios termos. Mas Ele está aqui nessa noite. Eu convido você a fechar os seus olhos e a orar, a falar com Ele nesse momento. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Santo Espírito, nos dê entendimento. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Não há como esconder nada do Senhor. Muitas vezes falamos que o conhecemos, mas a nossa vida não condiz com as nossas palavras. Que o Espírito Santo do Senhor venha nos tratar nessa noite, quebrantando os nossos corações, para que de fato e de verdade possamos te conhecer a cada dia. Que o Espírito do Senhor nos revista de força para lutar contra o pecado, para andar em santidade. Que o Espírito do Senhor nos dê um coração quebrantado para obedecer a Tua palavra, para ter uma vida conforme a Tua vontade. Deus, vai quebrando a arrogância, o orgulho, o coração duro, a teimosia, em nome de Jesus. Que possamos dizer que Tu és Senhor e fazer o que o Senhor manda. E que cada passo nosso seja um passo seguido do Senhor Jesus. Cada passo nosso seja igual ao Teu, Jesus. Que na nossa vida haja o amor, a compaixão, a misericórdia, o perdão. Que possamos levar a nossa cruz a cada dia, dizendo não para nós e sim para o Senhor. Para que aí sim, meu Deus, o Senhor venha se aperfeiçoar sobre as nossas vidas, Pai. Meu Deus, eu oro e peço que sejamos um povo e que sejamos uma igreja que conhece Jesus Cristo. Que que Jesus Cristo não é apenas um nome nem uma imagem marcada muitas vezes pela nossa infância, mas que Jesus Cristo seja algo verdadeiro, sim, e real, cuja presença manifesta na nossa vida, gera salvação, gera milagres, gera mudanças para a glória do Senhor. Assim, meu Deus, eu oro junto com a Tua igreja, já te agradeço e peço a Tua bênção sobre cada vida aqui nessa noite, sobre essa vida que está em casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Jesus. Você pode dizer graças a Deus? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer